Bem, pessoas, para dar continuidade ao polinômio, nós temos as operações. Então, nós vamos iniciar com a adição, tá certo? E assim sucessivamente, tá? Então, como é a questão de adição de polinômios? Lembrando um detalhe: adição e subtração, a gente pode calcular, né? Somando ou subtraindo os termos semelhantes. Ou seja, o x3, o termo 3 com o termo 3 do outro polinômio. Certo? Então, o termo 3 com o termo 3 do outro polinômio. É o x2 de um polinômio com x2 de outro polinômio. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, a gente só pode somar e subtrair termos semelhantes. Então, vamos lá. Dados os polinômios p de x, aí 4x menos 3x ao quadrado menos 6x menos 10, e q de x, que é o outro polinômio, 6x à quarta menos 8x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 6, calcule p de x mais q de x, ou seja, vamos observar qual é o polinômio de maior grau, né? O maior grau do p de x é 3. E do q do x é 4. Então, esse é o maior grau. Então, a gente inicia com ele. Então, a gente pega ele e escreve aqui, ó. 6x à quarta menos 8x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 6. Certo? Aí, a gente bota aquela cruzinha que é do mais, que como a gente faz com os números, tá certo? Então, eu pego agora o P de x. Só que observe que o P de x, ele inicia com x ao cubo. Então, a gente vai colocar x ao cubo embaixo de x ao cubo, x ao quadrado embaixo de x ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Então, vai ser 4x ao cubo, fica aqui, ó, 4x ao cubo, tá? Aí, a gente pega menos 3x ao quadrado, então bota aqui menos 3x ao quadrado, 6x, menos 6x, então bota menos 6x, e agora o termo independente, que é menos 10. Então, colocamos aqui menos 10. Passou o traço, bem isso numa linha reta, mas passou o traço, agora a gente só vai calcular, tá certo? Então, ó, 6 menos 10. Quanto é? Menos 4. Muito bem, diz Maria que demorou, hein? Menos 4. Menos x menos 6x menos 7x. Muito bem. Aí aqui, ó. 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Muito bem. Então, menos x ao quadrado. Certo? Aí, menos 8x ao cubo mais 4x ao cubo. Então, vai ser menos 4x ao cubo. Aí, observe, professor, o 6x ao quadrado não tem nada embaixo. Isso quer dizer que o polinômio de base é 0x à quarta. Tá vendo? Então, não precisa a gente, de fato, colocar isso aqui. Então, a gente só abaixa 6x à quarta. E aí, a gente somou termo por termo. Observe que x ao cubo com x ao cubo, x ao quadrado com x ao quadrado. Então, a gente calculou os números. Lembrando, aqui eu não faço jogo de sinal, certo? Então, eu vou utilizar a regra de sinal. Repito o sinal do número mais distante de zero, certo? Então, aqui ficou menos 4, porque o 8 está mais distante de zero, então repete o sinal dele, tá certo? A gente fez 8 menos 4, 4 repetiu o sinal do número maior, né? Para quem entende melhor. Mas, aqui, ó, 2 menos 3. Menos 3 é mais distante de 0 do que 2. Então, repete o menos do 3, certo? Então, 3 menos 2, 1. Por isso que fica x ao quadrado. E aí, terminou, tá? Vamos ver a questão agora da subtração. Então, a subtração, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Bem,
vamos observar agora a subtração, tá certo? Então, observe. Na subtração, eu vou escrever os dois termos aqui, certo? Do mesmo jeito que eu fiz lá. Só que tem um que vai mudar o sinal. Professor, qual é o que muda o sinal? Aquele que está depois do sinal de menos, ó. Tem o sinal de menos aqui. Então, esse polinômio vai mudar o sinal de todos os termos. Então, vamos lá. Se é ele que vai mudar, a gente já pode escrever ele com sinais trocados, ó. Q de x, tá vendo? Então, vai ficar menos 6x à quarta. Observa. Menos 8x ao cubo fica mais 8x ao cubo. Menos 2x ao quadrado. Mais x menos 6. Certo? Então, vai ficar dessa forma. Observe que eu só fiz mudar. Professor, por que o senhor mudou? Por conta que ele está depois do sinal de menos. E o menos muda, sim, o sinal de todos os termos. O outro, agora, a gente só bota em cada termo. X ao cubo, começa por ele. Então, 4x ao cubo vai estar aqui, ó. 4x ao cubo. Menos 3x ao quadrado. Menos 6x. Menos 10. Professor, nesse aqui, eu tenho que mudar o sinal. Nesse eu mudo o sinal? Não, porque ele está primeiro, ó. P de x. Então, a gente, como aqui não tem nenhum... Aqui é mais, no caso, não muda nada dele. A gente só mudou desse por conta do menos que está na frente, tá certo? E agora a gente só vai calcular. Lembrando que aqui, ó, menos 6x, a gente pode baixar. Menos 6x à quarta. Tá vendo? Agora, 8 mais 4. Muito bem. 12x ao cubo, tá? Menos 2 menos 3, menos 5x ao quadrado. Aí, mais um, que aqui tem um invisível, menos 6, menos 5x. E aqui, menos 6 menos 10, menos 16. E aí está a nossa subtração, tá certo? Igualzinho à adição, só que no caso da subtração, vocês têm que ter cuidado com a questão do sinal que vai mudar de todos os termos, né? Daquele polinômio que está após o sinal de menos, tá ok? Pessoas, vamos ver a questão agora da multiplicação. Na adição e na subtração, nós somamos cada termo com seu respectivo termo semelhante. No caso, quem é x ao cubo vai com o termo x ao cubo, x ao quadrado com x ao quadrado, x com x e ti com ti. Né? Ti, lembre-se que é termo independente. Então, nesse caso, certo? Vamos ver agora a multiplicação. O que tem de diferente na multiplicação é que nós vamos multiplicar exatamente todos os termos. Nós não podemos esquecer de nenhum, certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, sendo P de x igual a x ao quadrado menos x e Q de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 5, calcule P de x vezes, essa bolinha significa justamente vezes, Q de x. Então, o que é que a gente faz? Pega P de x, que é esse aqui, certo? Coloquei aqui embaixo, ó, entre parênteses, certo? Porque na multiplicação a gente utiliza parênteses, como estamos trabalhando com equações, certo? Então, Q de x, botamos no outro parênteses, aqui. Professor, e essas setas? É o seguinte, elas estão indicando que esse termo vai multiplicar os 3 termos do outro polinômio. E esse termo vai multiplicar os termos do outro polinômio também. Por isso que eu disse no início, multiplicar todos os termos, tá certo? Então, vamos lá. X ao quadrado vezes menos x ao quadrado. Professor, tem jogo de sinal? Sim. Na multiplicação, nós temos jogo de sinal. Então, olha, mais com menos, menos, x ao quadrado vezes x ao quadrado. Muito bem. X à quarta, não é 2x ao quadrado, certo? Porque é multiplicação. E na multiplicação, a gente, como está trabalhando com letras, nós só somamos os expoentes. Se tivesse números como coeficiente, era que a gente multiplicava, como vai ser o caso já já. Olha.
mais com menos, menos, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. De novo, x ao quadrado mais com mais x ao quadrado vezes 2x vai ser 2x ao cubo, porque foi 1, que está aqui na frente, vezes 2, certo? 2. X ao quadrado com x, x ao cubo, tá certo? Então, a gente multiplica coeficiente com coeficiente e x com x, tá ok? Então, agora, por último, vai ser ó, x ao quadrado vezes 5. Então, mais com mais vai ser mais. X ao quadrado vezes 5, 5x ao quadrado, tá? Agora, nós vamos para o outro. Fazemos jogo de sinal também, ó. Menos com menos, mais. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, certo? Menos com mais, menos. X vezes 2x, então vai ser 2, porque é 2 vezes 1. E x vezes x, x ao quadrado. Aí. Mais com menos, menos. X vezes 5, 5x. Professor, pronto, multipliquei. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou analisar os termos semelhantes, certo? Qual é o termo que é de maior grau? Justamente esse aqui, ó. Então, a gente repete ele já. Menos x à quarta. E lembra que eu disse a vocês que o polinômio fica em ordem decrescente? Então, nós vamos colocar os polinômios em ordem decrescente. Já calculando. Observe. Ó. Depois do 4, x4 vem x3. Então, vai ser ó, mais 2x3. Onde é que tem x3 aqui? Aqui, ó. Então, mais x3. Tá vendo que eu estou juntando os termos iguais. Depois do 3 vem o quê? 2. Então, mais 5x menos 2, 5x ao quadrado, né? Menos 2x ao quadrado, tá? E agora o último termo, que é menos 5x. E não tem termo independente nesse polinômio, tá certo? E agora vai ficar da seguinte maneira. Ó. Nós vamos calcular, certo? Então, vai ser... Como não tem outro, então, repete menos x à quarta. Aí agora a gente faz... Esse não é igual a esse, semelhante? Então, 2 mais 1, 3. Então, vai ficar mais 3x ao cubo, certo? Aí, agora, esse não é igual com esse, x ao quadrado com x ao quadrado. Então, mais 5 menos 2, mais 3. Então, mais 3x ao quadrado. E no final, só é repetir menos 5x, porque não tem o que calcular dele. Então, aqui é o polinômio final.